Eu validei o meu primeiro produto digital com menos de 500 seguidores. Sem investir em tráfego, sem viralizar, sem algoritmo me empurrando. E ainda assim, eu vendi 10 cursos assim que eu abri para venda. Não foi mágica, foi método. E se você sente que as vendas não estão fluindo aí no seu produto digital, ou se você tem receio de criar o seu produto digital e começar a vender e as vendas não acontecerem, esse vídeo é para você. A verdade é que quando eu criei meu primeiro projeto digital, como a maioria das pessoas, eu não queria aparecer, né? Eu tava com vergonha de aparecer, eu não falava que eu não levava jeito, que eu não tinha jeito pra vídeo, que eu não sabia fazer. E aí, o que eu fiz? Eu criei um Instagram neutro, sem a minha cara, sem meu nome. Mas eu tinha duas coisas que hoje eu vejo que foram determinantes. Eu tinha uma pessoa específica, muito específica com quem eu tava falando. Eu tinha clareza da transformação que eu proporcionava e uma promessa muito específica. Eu não tinha audiência, mas eu tinha direção. E aí, quando eu abri o meu primeiro curso, para minha grande surpresa, confesso, eu vendi 10. Sem ter feito um post que viralizasse, sem tráfego, sem quase nada de audiência. Eu falo que eu tinha 500 seguidores de forma ilustrativa, mas na verdade eu acredito que eu tinha até menos do que isso. Isso me marcou, porque até hoje muita gente acha que precisa de uma super audiência para começar. Que nem adianta vender o produto com pouca gente lá. E depois disso, depois dessa minha primeira experiência, eu mesma tive experiências e vi experiências em primeira mão que contradizem isso. Por exemplo, eu tinha um expert. É legal eu trazer o caso de dois experts meus. Um que foi meu primeiro expert, que eu conto, volta e meia essa história, que ele nem tinha Instagram, mas ele tinha bagagem offline. E a gente abriu o Instagram ali dele, a gente fez anúncios, a gente investiu acho que R$1.000 em anúncios, não chegou a R$1.000. E só que ele tinha um público muito específico, ele tinha cases, tinha resultado na vida real, no mundo real. E a gente vendeu. E aí a gente pegou, investiu R$1.000 em anúncios, fez ali a gente mesmo, sem grandes designers, copywriters, sem agências, sem superproduções, nós mesmos fazendo. E vendemos mais de R$200.000. Por quê? Público específico, transformação clara, dor específica. E ao mesmo tempo, a gente tinha esse projeto que foi um super sucesso, super estouro. E de outro lado, chegou até nós, muitos anos depois, quando a gente tinha nome no mercado, quando eu já era indicada, chegou a mim um nome grande, uma pessoa que tinha mais de 100.000 seguidores, que tinha um nome famoso, tinha best-sellers publicados, uma pessoa assim, que a gente podia falar, famosa. E ele não vendia. Não vendia, vendia muito pouco. Não vendia nem perto do resultado desse outro. E aí a gente vai olhar o conteúdo, aquele conteúdozinho genérico que tá lá quase que pra ocupar espaço. A gente vai olhar produto parece mais do mesmo. Então percebe que cai por terra essa ideia de que o que vende são esses números, por isso que a gente chama de métricas da vaidade. Não é à toa que são métricas da vaidade. Ah, mas ter engajamento ajuda, ter audiência ajuda. Sim, ajuda se você tem as premissas no lugar. É óbvio que aquele que a gente sem audiência vendeu 500.000 com R$1.000, se a gente constrói audiência para ele, se a gente chega a 100.000 seguidores, ou um número grande, mantendo essa base forte, é óbvio que esse comparado com esse mesmo, maior, é óbvio que vai vender mais. Agora, não é o número que a gente tem que mirar, porque o número sozinho não traz o resultado. O que a gente tem que mirar? A gente tem que mirar na fundação, no fundamento. E que fundamento é esse? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar os 5 elementos que tornam qualquer produto magnético. Mesmo sem audiência, mesmo sem hype, o produto é magnético e vende por si só. E é isso que a gente vai falar agora. E aí, se você escala a sua oferta com esses 5 elementos, respeitando esses fundamentos, escalando esses fundamentos, aí a escala vem para estourar a boca do balão. Agora, se você constrói a sua escala sem ter feito isso lá atrás, vai ser um balão vazio, um balão cheio de ar dentro, como era no caso desse segundo expert que eu acabei de contar. Então, vamos aos 5 elementos. Que elementos são esses? Elemento número 1 da oferta magnética: clareza na dor. E não na solução técnica, no meio. O que é que dói ali naquela pessoa? Você tem que conhecer muito de perto a pessoa. Você tem que saber com quem você está falando. O que ela sente no dia a dia? Aqui eu gosto de usar a técnica dos 2 S's,
que é sentimentos e situações. Então, o que ela sente de fato e quais são as situações que acontecem naquele dia a dia que representam, que mostram, que ilustram aquela dor que você está resolvendo com o seu produto. A dor é o ponto de entrada, é pela dor dela que você vai chegar no coração dela e abrir o coração dela para ouvir. Eu gosto muito do exemplo da doutora Jess, por exemplo, ela faz isso muito bem. Ela fala assim, não é normal acordar no meio da noite para fazer xixi. É uma situação prosaica, simples, que acontece ali com as pessoas. A pessoa acorda no meio da noite para fazer xixi. E acha, até então, que isso é normal. Acha que todo mundo acorda no meio da noite para fazer xixi. Agora, quando ela vê um post falando não é normal, isso vai captar a atenção dela. A gente tá fisgando a atenção por uma situação do dia a dia dela, percebe? Eu não falei de solução, não falei de não nem que essa médica faz. Falei apenas que essa situação que ela vive não é normal. Da mesma forma, aquele primeiro expert que eu comentei, que a gente teve um super resultado. Nossa promessa era 5 sacas a mais por hectare. Você está investindo aí na sua fazenda de soja e está tendo menos produtividade do que poderia. Com o mesmo investimento, com a mesma área, com o mesmo tudo que você tem, você poderia estar ganhando muito mais dinheiro. Meu Deus do céu! Como que a pessoa que tem uma fazenda de soja não vai falar, ok, vou ouvir esse cara, o que eu posso fazer para melhorar a minha produtividade e ganhar mais dinheiro sem gastar mais? Percebe? Clareza na dor real. E aí, vamos para o segundo elemento. Proposta transformadora e específica. Então, a proposta desse meu projeto que eu comentei era 5 sacas a mais por hectare. É específico, é 5. E é transformadora, é uma produtividade maior, mais dinheiro no bolso. A promessa precisa fazer a pessoa parar de rolar o feed. Não pode ser vaga, não pode ser genérica, não pode ser qualquer um, tem que ser específica, voltada especificamente para aquela pessoa. E aí precisa gerar o efeito, meu Deus, eu preciso disso. Por isso você precisa sair do conteúdo e entrar na transformação que a sua proposta vai trazer. Terceiro elemento, produto com ponto de vista. Quando você repete o que todo mundo diz, o cérebro do seu cliente vai descartar. Você vai ser visto como só mais um. Ele vai ter aquela sensação de já vi isso antes. Agora, quando você traz o seu olhar próprio, o seu olhar autoral, quando você olha para aquela situação baixa produtividade agrícola, quando você olha para aquela situação, a pessoa que acorda no meio da noite para fazer xixi, e aí você traz uma solução que é autoral. O que significa autoral? Significa uma forma de ver, uma forma de empacotar, de traduzir aquela solução que é só sua. Então, quando a gente está falando de produtividade agrícola, você pode ter certeza que se eu falasse de aumentar a produtividade e aí com as técnicas que certamente agrônomos, de forma geral, agrônomos experientes conhecem, isso não vai gerar o mesmo impacto do que eu trazer essa dor de uma forma e essa transformação de uma forma muito específica, que é trazendo essas 5 sacas a mais. E eu empacotar isso em soluções, juntar esse combo de soluções que vai juntar a solução que existe, que a ciência diz, etc., com a experiência do meu expert, com a forma única de aplicar aquilo, a gente vai dar um nome para isso e a gente vai ter uma solução autoral. Isso gera um produto com ponto de vista, porque traz não só o conhecimento frio, mas o conhecimento embalado e organizado a partir da experiência, da vivência e do ponto de vista seu, do especialista. É um ângulo que ninguém está mostrando, um ângulo que vai aumentar a clareza de quem está recebendo aquilo. Elemento 4, uma oferta simples e fácil de comprar. Você não precisa de ter uma super plataforma, um produto super editado, na pós-produção, tarará. O que você precisa? Você precisa de problema claro, transformação visível e um formato compatível com quem você quer atrair. Então não adianta falar lá pro produtor rural que está trabalhando de sol a sol na fazenda, que acordou antes do sol, já tá lá na fazenda e acaba de trabalhar às 4, que vai fazer um curso ao vivo ao meio-dia, que a pessoa tem que tentar, não vai colar. Não vai colar, vou fazer uma mentoria ao vivo, não vai colar. Qual é o formato que é compatível com aquela pessoa que você quer atrair? Que a pessoa vai ser um no-brainer para a pessoa comprar. Tanto em termos de preço, então, nesse caso, e veja só, quando eu falo de preço, talvez você esteja falando que eu quero que você pense que é um preço barato, que seja pagável. Não é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de preço, a gente tem que olhar comparativamente a transformação que você está oferecendo. Então, se eu estou oferecendo 5 sacas a mais por hectare, qual que é a média de hectares que o produtor rural ali, que vai ser nosso público-alvo, tem? Eu vou ter esse número. 5, uma saca. Quanto que é uma saca de soja? Vezes 5 vezes o número de hectares. Isso é o quanto a pessoa ganha. Agora, vamos supor que a pessoa fale, não, que eu não ganhei 5, eu ganhei uma saca a mais por hectare. O que eu estou trazendo aqui? Qualquer número. Se a pessoa tem um mínimo de hectares e ganha uma saca a mais por hectare, o curso vai se pagar
Então a pessoa vai falar, gente, eu tenho X hectares, 5 sacas a mais por hectare. Pagar só isso? Percebe que o número vira um só? Então é essa sensação que a gente tem que gerar na audiência. Que a pessoa tem uma transformação tão clara e específica e entenda que a probabilidade de chegar lá é tão alta, com baixo esforço e baixo tempo, que isso é nosso trabalho. Nosso trabalho é empacotar a oferta de forma a gerar essa percepção. O preço vira uma consequência lógica. Esse curso que eu mencionei, a gente cobrou R$5.000. Não é um ticket barato para um produto digital, é um ticket alto. Mas, para as pessoas, para os produtores, era barato, porque é mais do que se pagar. E vamos para o quinto elemento. Por fim, uma mensagem que comunica sozinha. É o que eu chamo de efeito TED. É a forma de transmitir essa mensagem que seja tão uau, que bata tanto lá do outro lado, de uma forma tão clara e tão como uma coisa única, que a própria mensagem comunica, que gere a sensação. Nossa, isso é pra mim. Nossa, eu preciso disso. Nossa, isso é confiável. As pessoas sabem do que tá falando. Se você combinar esses 5 elementos, é impossível você não vender. É impossível. Você ter um produto que bate numa dor real, traz uma transformação específica, com um ponto de vista próprio, uma oferta simples e lógica de comprar, com uma mensagem que comunica sozinho, é impossível você não vender, mesmo com poucos seguidores. Agora, tem um ponto cego que ninguém fala e que pode transformar um bom produto em um produto invisível. É um erro que faz com que talvez você até venda, mas você não vai vender por muito tempo. E você não vai transformar isso em um negócio longevo, previsível, que vai te trazer verdadeira liberdade. E se você errar nesse ponto, você vai voltar no zero toda vez. Eu vou falar esse erro no fim do vídeo. Agora eu quero te pedir para você, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que eu vou produzir e a gente construir juntas o seu primeiro projeto digital de sucesso. E antes de seguir, eu também quero te falar que se você está pensando em criar o seu produto digital, tem um ponto que você tem que atentar, que é o seguinte: isso não vai ser só um curso, só uma mentoria, só uma primeira ideia. Isso vai ser a primeira sementinha, a fundação do seu ecossistema digital. É o ponto de partida do seu negócio digital. E ele precisa nascer com clareza, precisa nascer da forma certa para que essa semente germine com 5 sacas a mais por hectare, germine com produtividade, germine de uma forma que gere frutos, bons frutos, os frutos certos e por muito tempo. E se você quer minha ajuda para fazer isso, eu quero te convidar para participar do desafio Destrava Digital. É um desafio de apenas 7 dias que eu criei por apenas R$47, para você o preço não ser um obstáculo realmente. Para você assim, não, eu quero começar, se você quer, se você tem dentro do seu coração que você quer começar, o preço não vai ser um obstáculo aí para você, porque é apenas R$47. E são 7 dias e 7 tarefas que eu vou te dar. E o objetivo é que ao final desses 7 dias, o seu produto esteja no ar, vendendo. É para esse lugar que eu vou te conduzir. Eu vou deixar o link do Destrava Digital aqui embaixo do vídeo. Te convido a vir fazer parte disso. E o erro que vai fazer seu produto, talvez até nascer, mas morrer na praia, e que eu não quero que você cometa, é pensar nesse produto como um evento, uma aposta, uma chance, uma loteria. Esse é o erro que os top 1% que mais faturam aí no mercado não cometem. Eles pensam nesse primeiro produto como a fundação de um sistema. A fundação do seu ecossistema de autoridade, de audiência, de receita previsível. Você não vai colocar todas as suas fichas em uma tacada. Aí você lançou esse seu produto, daí vendeu, aí lança de novo, vendeu, respira. Não, ele é a semente, ele é o primeiro. Ele é o primeiro passo. A partir desse primeiro passo, você vai construir um ecossistema que se retroalimenta, que se conecta e que sustenta o seu negócio. Produtos mais baratos que vão trazer leads, que se pagam. Produtos intermediários que vão permitir que você escale e chegue mais gente. Produtos caros que vão te trazer margem e caixa. Tudo isso conectado em funis de venda que se retroalimentam e que fazem a venda acontecer de forma automática e de forma estratégica. E o que torna isso possível, sabe o que é? Não é audiência, é a clareza. A clareza da transformação que você gera. Tudo isso começa pela sementinha que a gente falou aqui nesse vídeo. Se essa semente nasce com clareza, ela vira raiz, ela vira base para uma autoridade que só vai crescer e que só vai gerar ganhos e efeitos colaterais infinitos. É isso que eu quero te ajudar a construir. Se esse vídeo fez sentido para você,
Deixa um foguinho aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui e que você se conectou e gostou desse vídeo. E fica mais uma vez o meu convite para você fazer parte do desafio Destrava Digital e finalmente tirar da cabeça e botar no mundo essa sua ideia de produto. Até o próximo vídeo.